Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente está fazendo essa aula mais uma vez, né, de forma remota, em razão do pedido do pessoal de que fosse dessa maneira, porque vocês não vão ter a aula presencial no segundo horário, né? Então, atendendo a esse pleito, a gente está fazendo essa aula de forma remota. E eu já vi aqui as indicações de outras músicas, né, que poderiam ser colocadas hoje. Essa é uma música já tradicional da minha playlist da disciplina, mas poderia também calhar de a gente fazer uma homenagem a Erasmo Carlos, que nos deixou hoje, né, e muitas músicas memoráveis que poderiam fazer jus a essa homenagem. De todo modo, hoje a gente vai falar sobre um tema dos mais relevantes da teoria geral do direito, que é da norma jurídica. Quando a gente fala em direito, necessariamente há uma alusão, há uma reflexão sobre o que vem a ser norma como sendo uma das principais preocupações do estudioso ou do profissional do direito, justamente relacionado à preocupação de como se deve estudar uma norma jurídica, em que é que consiste a norma jurídica, e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de hoje. É verdade que a compreensão de norma jurídica não é ineta para vocês. Antes mesmo de vocês ingressarem no curso, já tinham uma compreensão do que é a norma jurídica. E nas nossas primeiras aulas a gente viu que há uma correspondência inicial, né, que se faz entre norma e lei. Mas a gente já viu, inclusive, que não são duas coisas que podem se confundir, certo? E nessa aula a gente vai aprofundar um pouco também essa distinção, ok? Bom, vou compartilhar com vocês aqui o nosso roteirinho, certo? Que é justamente falando sobre norma jurídica. E aí eu pergunto a vocês inicialmente, o que é que vocês entendem por norma, de uma forma geral? Não estou ainda falando em norma jurídica. Aqui, quando a gente se refere à norma, o que é que vocês compreendem como tal? Eu penso que norma é uma regra que impõe uma sanção. Certo. Toda norma impõe sanção? Não, Por exemplo, uma norma que não impõe a sanção. calma, peraí. Podem também complementar, pessoal. O que é que vocês entendem por norma? Eu entendo como um conjunto de instruções também. Instruções, certo. Sendo instruções, pode ou não ter sanção, né? Nesse sentido. Isso. O que mais? Vejam a formação da palavra, né? Norma. Quer dizer, qual é a ideia que se verifica a partir dessa palavra, norma? É como se fosse a regra, o que deve ser seguido, aquela ideia de um caminho a ser seguido, centralizado Certo. ali. Um padrão. Um padrão, né? E vejam que a norma e normal têm a mesma raiz etimológica, não por acaso. Geralmente a gente tem como norma aquilo que é tido como normal, como aceitável, como desejável na sociedade. Então, aquilo que é normal, aquilo que caminha dentro da baliza dos comportamentos que são aceitáveis, que são indicados, que são tidos como corretos naquela sociedade, a gente pode identificar como o normal, como a norma, né? O padrão o padrão de comportamento que a gente tem como aceitável. É nesse sentido que a gente também vai encontrar um significado da norma jurídica, certo? E ao longo da aula de hoje, né, a gente vai tentar identificar semelhanças da norma jurídica com outras espécies normativas e dessemelhanças também, e distinções também, certo? Bom,
Vamos partir agora para uma ideia inicial, né? A gente está construindo aqui o que vem a ser norma, e nessa compreensão inicial, a gente pode identificar a norma como um imperativo dirigido às ações das pessoas, de modo a regular as atividades dos sujeitos e suas relações sociais. Então, vejam, primeiro de tudo, é um imperativo, ok? Sendo imperativo, não é uma descrição. A norma, portanto, ela impõe às pessoas um determinado padrão exigível ou desejado, certo? A norma não se limita, portanto, a descrever as coisas como elas são, mas como elas deveriam ser, não é verdade? É dirigido esse imperativo às ações das pessoas. Por quê? Porque a norma visa a conformar os comportamentos, as condutas, as ações das pessoas. Ela não se destina a atingir uma beleza estética, não. Ela impõe, ela necessita fazer com que as pessoas vejam a necessidade de se conformar a determinado padrão, né, como foi dito agora há pouco. E essa conformação visa a quê? A atingir a harmonia, a ordem que é buscada dentro da sociedade. Então, as atividades das pessoas interagindo dentro de uma ordem social, ela tende a obedecer, ou ela deve obedecer a um determinado padrão de conduta, padrão ético, portanto, que é chamado normativo, certo? Padrão normativo. Bom, outra coisa importante de a gente perceber no estudo das normas é que toda norma ela vai ter que expressar um modal deôntico. Ah, professor, o que é danado é modal deôntico, né? O modal deôntico é uma espécie deontológica. De onde a gente vem deontológica, né? A gente tira isso. Deontologia é o estudo do dever ser, de uma forma bem rasteira e superficial. Então, quando eu olho para um plano do dever ser, do dever ser, ou seja, um plano daquilo que eu imagino que deve ser a conduta a ser adotada pelas pessoas, né, pelos seres humanos, basicamente eu vou encontrar três possíveis espécies deontológicas, ou modais deônticos. A primeira é a proibição. Quem poderia me dar um exemplo de uma proibição? De uma norma proibitiva? Não matar? Não matar, perfeito. Temos também o modal deôntico da obrigatoriedade. Quem poderia me dar um exemplo de uma norma que exprime a obrigatoriedade? Ser maior de 18 anos para assumir concurso público. Então, para que você assuma uma função pública, você tem que ser maior de 18 anos. É uma obrigatoriedade. Perfeito. E a permissão? Quem poderia me dar um exemplo de uma norma que encerre a permissão? Pode ser, por exemplo, de fazer alguma coisa em praça pública, por exemplo, assumir aqueles quiosques de praça pública, por exemplo. Em que sentido? Como é que seria essa norma aí? Eu estou dando se é permissão, porque eu confundo sempre permissão, autorização. Porque você já está certo, você já tá visualizando a permissão no âmbito da classificação dos atos administrativos, né, dos contratos administrativos. Autorização, permissão, concessão, mas vamos fugir disso. De uma forma mais geral, né, como é que a gente poderia enxergar uma norma permissiva? Professor, no caso, não sei se cabe, a venda de bebidas alcoólicas é somente permitido para maiores de 18 anos. Pode ser? Certo, mas aí a gente tem uma proibição, né? Ou
uma proibição de venda aos menores de 18 anos. Acumulação de cargos é uma permissão? Pronto, a acumulação de cargos é uma permissão. Eu tenho cargos acumuláveis. Eu sou professor da UFRN e sou promotor de justiça. Eu não sou obrigado a acumular cargos. Existem vários colegas que são só promotores, né? Ou vários colegas que são só professores, apesar da permissão. Então, vocês conseguem enxergar a distinção entre esses três modais deônticos. Um se dirige a uma proibição, outro se dirige a uma obrigatoriedade, a uma imposição, e outro se dirige à permissão, certo? A uma permissão. Se vocês... Pois não. No da obrigatoriedade, não tem uma proibição implícita, não? Tem, é verdade. O da obrigatoriedade, existe uma proibição implícita de não fazer o contrário da obrigação. É por isso que eu confundi. E vice-versa. A permissão, eu acho que se confunde um pouco. A obrigatoriedade e a proibição são os mesmos modais com sinais trocados, né? Então, vamos supor, é proibido fumar. Então, eu poderia dizer, é obrigatório não fumar. Certo? Seria a mesma equação com sinais trocados. Mas é mais, vamos dizer assim, é mais compreensível você falar na proibição de fumar do que na obrigação de não fumar. Porque seria a negação da negação, né? E a gente já viu lá na matemática que o menos com menos dá mais. Não é verdade? Então dá para identificar pela forma como é colocado, né? Exato. Quer ver outro exemplo de proibição? É proibido, vamos dizer, vamos fugir dos crimes. É proibido colar, certo? Então, quem cola, vocês vão dizer, não sai da escola, não. Quem cola pode ser punido com uma sanção, né? Seja cola na prova, seja plágio de um trabalho científico, tá certo? Então, essa é uma proibição. Ah, mas eu estou obrigado a seguir, a fazer um trabalho de forma honesta. Ok, mas a norma a que a gente está fazendo referência, ela encarna de maneira mais expressa, mais explícita, uma proibição. A gente é obrigado, né, todos que são maiores de 18 anos, são letrados, né, têm menos de 65 anos, todos nós somos obrigados a votar, certo? O voto, o exercício do voto para essas pessoas, nesse intervalo de idade, né, dessas condições, é obrigatório. O exercício do voto é obrigatório, né? Então, você não pode deixar de votar, ok? Mas os menores de 18 anos e maiores de 16 que tenham se alistado podem votar. Ah, mas se eu me alistei e não fui votar, tem problema? Não, porque é uma permissão. Não é uma obrigatoriedade. Entende? Você pode exercer o seu direito de manifestação do pensamento? Pode. É uma permissão que a Constituição lhe assegura. Mas ela não está obrigando você a se expressar. Entende? Nem tampouco proíbe você de se expressar. Aí a gente estaria vivendo uma situação de atentado, ou pelo menos de ameaça a um instrumento democrático importante, certo? Toda norma jurídica, portanto, vai encerrar ou uma proibição, ou uma obrigatoriedade, ou uma permissão. Ok? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não, eu só ia falar que a obrigatoriedade eu entendo mais como se fosse um requisito. É como se fosse ali o mínimo que você tem que fazer para alcançar aquele direito. Tem sentido. Mas, por exemplo, a obrigatoriedade do voto é uma obrigatoriedade por si só. Não é um requisito para
exercício de algum direito, não. Aí você vai me dizer, mas para que eu possa exercer uma função pública, né, eu sou aprovado no concurso apenas se eu tiver em dia com a minha cidadania. Mas o exercício do voto em si se basta. Ok? Entendi. Bem compreendido, pessoal, a diferença entre esses modais geônticos? Sim, eu só não consigo pensar numa norma que não impõe uma sanção. Calma, que a gente vai chegar lá. Quando a gente fala em deontologia, se a gente está falando de modal deôntico, a gente fala em deontologia. É preciso trazer à mente que se eu faço opções de condutas que são desejáveis, que são indesejáveis ou que devem ser franqueadas às pessoas, necessariamente eu estou fazendo opções éticas, certo? Então, é preciso ter em mente que o que inspira o conteúdo das normas é uma questão ética. É uma questão de escolha de valores. Se, por exemplo, eu tenho no país a possibilidade de a mulher assistir a jogos de futebol, né? Já que a gente está falando em Copa, né? É muito tocante o depoimento de várias muçulmanas que dizem ter autorização de ir ao estádio pela primeira vez na vida, né? Então vejam que para elas é uma grande conquista, certo? Mas a proibição até então desse acesso é uma norma que encerra, né, que contém um valor que é tido como caro, como precioso para aquela cultura. Então, as opções legislativas, as opções normativas, elas não caem do céu. Apesar de a gente já ter visto que, em alguma medida, já se acreditou nisso, né? Que eram normas, as normas jurídicas ou as normas religiosas eram dadas pelos seres divinos, não é verdade? Mas a crítica atual a respeito da norma jurídica permite que a gente enxergue essa construção como algo que é, a rigor, uma valoração humana. Se eu determino que furtar é um crime, é porque eu entendo que eticamente aquela conduta de proibição, aquela conduta deve ser proibida. Aquela norma de proibição, portanto, ela se justifica. Certo? E por que eu digo que é importante a gente perceber, a gente não perder de vista essa questão ética no âmbito da norma jurídica, principalmente? Porque há uma tendência, principalmente das correntes positivistas, normativistas, de verem a ciência do direito como uma ciência técnica apenas. Então, para muitas correntes positivistas, a gente não precisa entrar na discussão do que subjaz a construção da norma, porque uma vez ela construída, isso não me interessa mais. Ok? E é preciso, sim, entender ou identificar o que leva o legislador ou o julgador a tratar determinada conduta como proibida, como obrigatória ou como permitida. Porque isso possibilita a atuação crítica por parte desse cientista e do profissional do direito. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Inclusive, há uma crítica que se faz à adoção da expressão norma técnica. Porque se eu tenho uma norma técnica, ela não é, de acordo com alguns autores, uma norma necessariamente jurídica.
Por exemplo, as normas da ABNT. Eu tenho que citar usando um ponto, ou então uma vírgula, um ponto e vírgula. Essas são normas técnicas, né? Talvez essas de citação não tenham tanta repercussão assim. Elas visam o quê? A possibilitar uma padronização na apresentação dos trabalhos científicos. Não tem muita relevância você botar um ponto no lugar de uma vírgula, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Mas, se eu tenho normas técnicas também, né? ou indicações técnicas para a construção de um edifício, de maneira a reduzir os riscos a quem utiliza desse espaço, eu tenho agora indicações técnicas muito mais relevantes, tá certo? E essas indicações técnicas, por vezes, são acolhidas, são adotadas no âmbito do direito para mostrar como o poder público pode fiscalizar a realização de uma obra, como para indicar a obrigatoriedade da observação desses cuidados de ordem técnica, né? E assim por diante. De todo modo, é só uma provocação aqui para a questão da utilização da expressão normas técnicas, contra o que alguns autores se insurgem. Certo? Alguém ia falar? Tranquilo? É certo. Bom, o que, inclusive, você perguntou agora há pouco, né? Como é que eu enxergo as normas sem sanção? Bom, a grande distinção que marca a norma jurídica em comparação com outras normas repousa justamente na sanção, certo? E no aspecto particular da sanção, inclusive. Mas vamos ficar, por enquanto, na ideia de que a norma jurídica se afasta das demais normas porque ela prevê a aplicação forçada da sanção, a possibilidade de a sanção ser forçosamente aplicada. Ok? Vamos lá, vamos para uma norma moral, de cunho moral. A gratidão, né? Ou o comedimento, né? A sobriedade. Essas condutas, elas são indicadas pela moral. Quando eu sou grato, eu estou assumindo um valor que é importante no âmbito da nossa sociedade, certo? A gratidão, o reconhecimento, a polidez, a educação, né? O bom trato e assim por diante. Mas existe uma sanção específica para o descumprimento dessas condutas? Vocês vão dizer, a pessoa mal educada perde os amigos, ou então vão fazer cara feia, ou então você não vai ser mais admitido em nenhum grupo da faculdade, né? São sanções veladas, mas não existe, atrelada a essa norma, uma possibilidade de aplicação forçada da sanção. Alguns vão dizer, professor, e nas etiquetas? Na etiqueta, né? Você vai no restaurante chique, aí tem lá 3 garfos de um lado, 3 facas do outro, 4 colheres na frente, e você se vê perdido. Você nunca viu essa matéria, né, no curso de Direito, e você não sabe qual garfo usar ou qual faca usar. Aí você pega uma colher e come tudo de colher mesmo. Restaurante chique, né? Então, provavelmente as pessoas vão olhar para você com cara feia. Mas ninguém vai poder expulsá-lo do restaurante, por exemplo, sob pena de, assim, atentar, inclusive, contra a sua dignidade e poder ser responsabilizado por isso, certo? Então, imagine aquela imagem marcante, né, do filme Uma Linda Mulher, em que Julia Roberts pegava e comia no restaurante requintado de Nova York um
Esqueci o nome agora daquele que eu não tenho nem coragem de comer. Como se fosse o escargot, exatamente, o escargot. E ela comia de forma livre, né, sem se ater às formalidades que o recinto exigia, certo? Então, não há uma possibilidade de aplicação forçada. Você não tem como entrar na justiça para reivindicar a gratidão de alguém a quem você ajudou, certo? E aí é que a gente começa a enxergar a peculiaridade da norma jurídica. Na norma jurídica, eu, pelo menos em tese, tenho a possibilidade de reivindicar essa aplicação. Mas antes de a gente imaginar, de a gente entender... Professor? Oi, não. Nesse conceito de possibilidade de aplicação forçada da sanção, Sim. acho que eu acrescentaria a parte, tipo, sanção jurídica. Porque, ao meu ver, eu acho que existem normas que impõem sim uma sanção, mas não é necessariamente jurídica. E a aplicação é forçada? Assim, pode ser em alguns casos, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que colou Sim. e o professor pegou a pessoa colando e tirou a prova da pessoa de forma forçada, vamos dizer assim. Ele fez isso, isso como uma sanção e foi de forma forçada, vamos dizer assim. E a norma que permite ao professor fazer isso é uma norma de que natureza? Não sei, escolar? Jurídica. É? Ela tem fundamento no regulamento da escola ou da universidade. Existe essa possibilidade de punição. Sim, interessante. Professor, mas se o professor não quiser, ele não pune. É verdade. É da mesma maneira como a gente pode se deparar com uma situação na sociedade de alguém que comete o crime e termina a autoridade não tendo interesse em processar, né? Vamos supor, um procurador-geral da República que fosse muito amigo do presidente, entende? Uma situação hipotética, entende? Pode acontecer. Mas a possibilidade de aplicação forçada da sanção ocorre, existe. Compreende? Só não há vontade nesse caso. Bem entendido agora? Por mim, sim. Certo. Vamos entender agora o que é que a gente vai compreender como sanção, que é, como a gente falou, um aspecto, né, importante para a gente compreender a peculiaridade ou a especificidade da norma jurídica. Bom, a sanção, veja aqui no slide, imputa uma outra ação àquele que descumpre o comando primário da norma jurídica. Então, vamos lá. O comando primário da norma jurídica ele vai conter o modal deontico. Eu tenho um comando primário de proibição. Se eu descumprir a proibição, por exemplo, de colar e colar, o que é que vai acontecer? Vai me ser imputada uma outra ação, que é a reprovação, que é o processo administrativo, que é a expulsão da escola ou da universidade e assim por diante. Até o crime. Por exemplo, quem faz isso no âmbito de um concurso público, certo? Então, a sanção, ela imputa uma outra ação, né? Outra conduta àquele que descumpre o comando primário, né? O modal deontico originário dessa norma jurídica. Falei da proibição. A obrigatoriedade. Eu sou obrigado a comparecer e dar aula. E aí eu não compareço à aula. Eu estou sujeito às sanções porque descumpri esse comando primário da norma jurídica. Entende? Ou, da mesma maneira, eu sou obrigado a prestar alimentos às pessoas que dependem de mim, aos meus filhos.
Se eu falho com esse dever, o ordenamento jurídico prevê uma sanção jurídica para se me aplicar. Ok? Tranquilo? Sim. Bom, e qual é a finalidade da sanção, portanto? A finalidade da sanção, basicamente, é garantir que proibições e obrigações sejam cumpridas e que as permissões não sejam impedidas. Então, eu tenho um modal deontico lá de proibição. O que é que a sanção faz? Você tem que... Você é proibido de fazer determinada coisa. A sanção faz com que, ou pelo menos pretende fazer com que as pessoas se vejam desestimuladas a fazer o que é proibido, ou desestimuladas a não fazer o que é obrigatório. E aí, na permissão, existe uma diferença. Você nem é obrigado a fazer o que é permitido, nem é proibido de fazer o que é permitido. Aí a sanção se dirige a outra pessoa, a justamente quem vai impedir você de fazer o que é permitido. Se me é permitido votar com 16 anos, eu vou lá votar, estou alistado, tá? Tenho meu nome lá na lista dos votantes daquela sessão. Eu vou lá votar. Aí a pessoa diz, vai votar não, porque você vai votar contra o meu candidato, né, ou candidata. Essa atitude de impedimento à possibilidade, né, ou ao exercício de algo que é permitido, é que merece a sanção. Entende? Então, basicamente, essa é a finalidade da sanção. E aí, a partir dessa compreensão, a gente pode imaginar qual é o objeto da sanção. A sanção se dirige ou a uma pessoa, ou a um bem, ou a um ato jurídico. Quem poderia me dar um exemplo de uma sanção que atinge uma pessoa, que atinge a pessoa em si, né? O corpóreo da pessoa? Matar? Mas matar é a sanção? Não, mas a presa. A prisão, perfeito. Ah, sim. Certo? A prisão atinge diretamente a pessoa. A prisão, por quê? Porque ela se destina a atingir a pessoa na sua manifestação natural, que é de liberdade. Entende? Então, já houve no passado os castigos corpóreos, né? Quando vocês forem ver em direito penal, a história das penas, meu Deus, é uma coisa assustadora, né? Então, a chibatada, né, a tortura, as ordalhas divinas, tudo isso constituíam sanções que eram infligidas aos corpos das pessoas, certo? A marca com ferro quente e assim por diante. Então, a pessoa era o objeto da sanção. Mas a sanção também pode se destinar a atingir determinados bens. Por exemplo, o pagamento de tributos, que pode confiscar bens, imposto de renda. Na verdade, o tributo não é uma sanção, né? Sanção se destina a quem não paga. Né? Não, exatamente. Se você então, não assim, paga, você pode, perfeito. por exemplo, PTU, né? Dependendo de quanto tempo você estiver devendo, você pode perder, né? Isso. A casa. Então, o perdimento do bem, o confisco, a multa, né? São sanções que atingem, mas não a pessoa, mas o lado mais sensível da pessoa, que é o patrimônio, né? Como dizem. Então, essa é uma outra possibilidade de sanção. E aí eu falo também que a sanção pode atingir um ato jurídico. Como assim? Uma aposentadoria, por exemplo, que não atingiu os requisitos, você foi lá, solicitou a aposentadoria, mas faltou algum documento, faltou alguma idade, enfim, e é indeferido, por exemplo, pedido no INSS.
Certo. Nesse caso, talvez a gente pudesse entender como um não cumprimento dos requisitos, né? Então, assim, de forma reflexa, poderia ser uma sanção, né? Mas não se trata de um não atendimento a um modal deontico. Vamos supor uma outra situação. Eu termino coagindo uma pessoa a praticar determinado ato jurídico, certo? Se esse ato jurídico está maculado, né, contaminado por essa ação primeira, que é a da coação, esse ato jurídico pode ser o quê? Anulado. Ou seja, a sanção aqui, ela incide diretamente sobre um ato jurídico, não é sobre uma pessoa, não é sobre um bem, é sobre o ato em si. E a consequência da sanção é a anulação de determinado ato. Ok? Bem entendido? Não entendi, não. Qual a parte que você não entendeu? Essa parte aí, todinha. De sanção que tem como objeto a pessoa, os bens... Ato jurídico. O ato jurídico, perfeito, Explicação. certo, do ato jurídico. O ato jurídico, para ser reconhecido como válido, ele precisa preencher alguns requisitos, certo? Então, por exemplo, se eu, vamos lá, eu compro uma casa de uma criança de 2 anos. Então, assina aqui, né? Ou então bota aqui sua digital, pronto. Aí eu disse, não, agora a casa é minha. Ela disse que queria, eu dei um pirulito para ela, um confeito, e ela topou. Não tem sentido a gente ter esse ato como válido. Por quê? Porque esse ato jurídico está contaminado desde o seu nascimento, desde o seu início, desde o seu nascedouro. E o ordenamento jurídico protege o interesse dessa criança, fazendo com que esse ato que é maculado, que é contaminado desde o seu princípio, ele seja anulado, tornado sem efeito. Assim a casa não vai ser sua, que agiu de maneira desonesta. Esse ato não vai lhe infligir necessariamente, eu não estou falando aqui do crime que pode ter sido cometido, mas apenas em relação ao interesse patrimonial da criança. Esse ato não vai implicar um castigo corporal, né, uma prisão, por exemplo, uma limitação à sua liberdade, né? Não vai atingir tampouco o seu patrimônio, certo? Mas vai atingir diretamente o próprio ato em si. O ato que vai ser tido como inválido, como nulo. Entende? Por isso que o objeto da sanção nesse caso é o ato em si, o ato jurídico que não foi praticado de maneira correta. Certo? Professor, uma prisão ilegal, por exemplo, seria do ato jurídico também? A prisão ilegal, quando a prisão é ilegal e ela é, portanto, ela é reconhecida como ilegal e a pessoa é colocada em liberdade, é o ato jurídico da prisão que é atingido. Perfeito. É exatamente essa situação. Professor, não sei se cabe aí. Se, no caso, um membro do executivo fizer uma ação que, na realidade, não seria da competência dele, seria... Certo, perfeito. Isso também pode se A encaixar? mesma situação, porque a competência também é um dos fatores necessariamente observados para a validade de determinado ato. Se eu tenho um ato, eu vou atuar num processo criminal de Macaíba. Não posso, eu não tenho atribuição para isso. Ou o juiz de Natal julga uma causa que é da competência do juiz de Ceará-Mirim, né? Então vai lhe faltar competência. E o que é que vai acontecer? Essa decisão pode ser tornada nula ou pode ser substituída, né, por uma válida, né? Certo? Tranquilo, pessoal?
Bem compreendido agora? Ok. Bom, só que a sanção, ela tem dois elementos fundamentais, certo? A gente, em toda sanção, seja ela jurídica ou não, a gente tem o medo de aplicação, de sua aplicação, né, em caso de descumprimento de determinado modal deontico. Então, vamos lá. Se eu tenho o crime de homicídio, que proíbe a morte, né, proíbe essa prática do homicídio, o que é que vai pairar sobre todas as pessoas? O medo de você ter que responder por aquele crime e ser punido pela prática daquele crime. É claro que você pode ser motivado por outras razões, simplesmente pelo fato de não querer causar um sofrimento ou dor naquela pessoa. Mas, em algumas situações, você só não vai fazer o errado, né? Aquilo contra que já existe uma sanção, com medo da sanção, com medo da aplicação forçada da sanção. E é aí que a gente observa a ideia ou o sentimento da coerção, que é o efeito psicológico da sanção, né? Aquele que paira sobre todos nós dizendo, não faça isso, porque você pode ser castigado. Ou então, faça isso, senão você vai ser castigado. Ou então, não impeça ninguém de fazer isso, quando a lei possibilita o exercício dessa conduta. Entende? Vejam que eu não estou falando na aplicação forçada da sanção. Eu estou falando apenas na possibilidade de aplicação. Essa é a nota marcante da norma jurídica. Porque se eu parar para pensar, não é em toda situação que eu tenho a aplicação forçada da sanção. Vamos lá. Uma pessoa comete um crime. A gente já discutiu isso em sala de aula. Há uma garantia de que a pessoa vá ser punida, de que a sanção efetivamente passe de potência para concretude? Não. A pessoa pode morrer antes de ser punida. A pessoa pode simplesmente escapar porque cometeu um crime perfeito, não tem nenhuma prova contra ela, certo? Ou pode ser livrada por um juízo corporativista, né? Um juízo parcial. Ou seja, existem várias possibilidades de você não ver a aplicação forçada da sanção. Então, por isso é que se diz que o direito ele não é coativo, mas coercível. Não é sempre que aparece a sanção infligida no caso concreto, mas a possibilidade de aplicação dessa sanção sempre existe. Por isso que vocês, quando disseram assim, mas não existe a possibilidade de o professor aliviar a barra, né? De dizer, olha, nesse caso aqui... E eu vou contar um caso concreto que aconteceu comigo, na minha primeira turma de Direito, né? Tinha um aluno e me chamou durante a prova, professor, eu queria tirar uma dúvida aqui. Aí ele disse, essa dúvida aqui nessa prova, né? Aí mostrou aqui a prova, aí na prova dele tinha escrito, o meu colega aqui do lado está colando. E aí aquilo foi assim, para mim foi um aprendizado, né? O que fazer naquele momento? Por quê? Porque o ato de colar é reprovável, né? O ato de colar não é correto, certo? Mas para mim, no meu íntimo, o fato de dedurar também não era apreciado, né? Não era assim do próprio colega, não me parecia elogiável. Então o que é que eu fiz? Eu não tomei a prova daquele que ele estava apontando como colão, né? Fiquei ali mais próximo daquela região suspeita, tá certo? Mas também não reconheci a grandiosidade, né, a grandeza daquele ato
de incriminação. Então, veja que eu deixei clara a possibilidade de aplicação forçada da sanção, mas não apliquei uma sanção concreta. Entende? Então, Claramente queria aparecer esse Camoeira. Pois Verdade, Tânia. Eu não sei quem é que merecia a maior punição, né? O Mas, Camoeira. enfim, talvez. Entende, pessoal? Compreendido agora a distinção entre coerção e coação e por que a gente diz que o direito é coercível e não coativo? Ok. Sim, professor. Bom, agora a gente vai entrar numa outra discussão também de grande relevância, de grande importância, que é a de identificação da norma jurídica. Quando vocês olham para uma lei, né, ou um artigo de lei, há uma tendência natural de considerar aquela lei ou aquele artigo de lei uma norma, né? Você diz assim, a norma do artigo 26 da Constituição, a norma, para falar de um artigo muito referido nesses dias, né? Do artigo 142 da Constituição, diz isso ou não diz aquilo, etc, etc. Só que a gente precisa fazer uma distinção de antemão entre o que se chama norma jurídica e o que se chama enunciado normativo. Certo? Não são a mesma coisa. E a gente vai tentar mostrar para vocês a partir desse exemplo aqui. O Código Civil, no artigo 107, regula um ato que eu quero praticar. Eu quero comprar uma casa. Estou com vontade de comprar uma casa, tenho dinheiro, né? Poupei durante esses mais de 20 anos de magistério. E aí, vou olhar aqui no Código Civil, artigo 107, a seguinte prescrição. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. O que é que esse enunciado diz? Que para você praticar um ato, né, para você declarar como válido um ato de vontade, eu não preciso de uma forma especial. Eu só vou precisar de uma forma especial se a lei exigir essa forma especial. Então, para comprar uma casa, em princípio, eu posso comprar uma casa por qualquer meio, desde que se comprove as cláusulas de compra e venda, né, as condições de pagamento, quem é comprador, quem é vendedor, né? E aí eu pergunto a vocês, quando vocês vão comprar aquela pipoquinha do corredor, né? Vocês exigem um contrato escrito, uma identificação de cláusulas, condições de pagamento, de forma escrita? Não. A gente estipula ali, verbalmente, a declaração de vontade, o pipoqueiro de vender e vocês de comprar, e o negócio é feito. Aquilo é um negócio jurídico? É um negócio jurídico, por incrível que pareça. Por quê? Porque o artigo 107 do Código Civil diz, para ser um negócio jurídico, eu não preciso de uma forma específica, a não ser que a lei determine essa obrigação, ok? Aí eu pergunto a vocês, eu já disse a vocês que a norma jurídica tinha que ter uma sanção, né? Cadê a sanção desse artigo aqui? Se você faz uma declaração de vontade que a lei descreve, né, uma forma especial, vamos dizer assim, um determinado rito, e não cumpre isso, aí deixa de ser válido, por exemplo. Mas está aqui nesse artigo? Não, mas dá para... meio que fica implícito do que a norma, vamos dizer assim, o legislador quis dizer. Perfeito. Vamos prosseguir para o artigo seguinte.
Artigo 108 do Código Civil diz assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Ou seja, se eu quero comprar uma casa que valha mais de 30 salários mínimos, eu preciso de registrar, de instrumentalizar esse negócio a partir de uma escritura pública. Não pode ser escritura particular, não pode ser no saco de pão, não pode ser verbal. Eu preciso de uma forma específica, que é a escritura pública, registrada em cartório. Certo? Por quê? Porque esse artigo 108 diz. Ok. Cadê a sanção nesse artigo aqui, 108? Está implícita. Está implícita. Mas a sanção pode ser implícita? O executar ou... Não entendi. A previsão da sanção, ela tem que ser clara, não é verdade? E ela nem está aqui no artigo 107, nem tampouco no artigo 108. Onde é que está essa sanção? Eu entendo que... Está aqui, no artigo 166 do Código Civil, que diz que é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei, de acordo com o inciso 4º. Então, se o negócio jurídico não revestir a forma prescrita em lei, eu tenho como nulo aquele negócio. Ok? Aí eu pergunto a vocês: a norma jurídica do artigo, a norma jurídica, ela é constituída desses artigos de forma individual ou de maneira conjugada, coligada? Conjugada. Conjugada, coligada, perfeito. E aí eu peço a vocês agora que formulem a norma jurídica desse caso concreto. Lembrem-se que eu vou ter que utilizar um modal deôntico, né? Então, diga aí, como é que a gente poderia construir, a partir desses 3 artigos de lei, uma norma jurídica? De acordo com o meu caso concreto da compra da casa. A compra de uma casa necessita de uma norma jurídica especial. Eu não lembro como estava escrito lá. Mas veja, a compra da casa, vamos pessoalizar a ação, né? Eu, como comprador, né, qual é a minha conduta? Qual a conduta que eu devo praticar? Durante a compra de uma... Caso eu vá comprar uma... É porque não pode ser no futuro também, né? Mas... Utilize os modais deônticos. Deixa eu pensar aqui. A compra de um imóvel necessita de norma jurídica especial. O sujeito está tem oculto. como voltar Eu lá? quero algo concreto. Tem Como como voltar lá? Porque eu nem lembro mais o que é que É a diz. compra de uma casa. Mas eu não lembro o que é que diz Ó, para eu tem aí o artigo substituir. 107. Quais são os modais deônticos? Proibição, obrigatoriedade e permissão. Isso, perfeito. Então, construa uma norma jurídica a partir desses modais. Então, a compra da casa, ela tem que seguir as cláusulas previstas em contrato, não? Certo, mas vocês estão falando da compra da casa, mas eu quero pessoalizar essa ação. Porque a compra da casa, você não é eu não quero que vocês imaginem assim uma coisa distante. Eu como comprador, entende? O que é que essa norma jurídica diz para mim? Tipo, o vendedor e o comprador de um imóvel devem formalizar o contrato, alguma coisa assim? Certo, mas aí eu queria deixar mais claro ainda o modal deôntico. É obrigatório que o vendedor... Perfeito. É obrigatório a formalização de contratos, de um contrato entre o comprador e o vendedor de um imóvel.
sei lá, alguma coisa assim. E o Certo. imóvel acima de 30 salários mínimos, Isso. O que é que está faltando aí? de acordo a partir do que está no outro, esqueci agora, a partir da escritura pública. Certo. Está faltando a coisa mais importante. O não cumprimento das cláusulas anulará, tornará sem efeito a compra, não sei. Isso. Está faltando a sanção. Então, se a Hum. gente pudesse resumir, como é que poderia ser uma norma jurídica a partir desses 3 artigos do Código Civil? É obrigatória a formalização de um contrato de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos. É obrigatória que esse negócio se dê a partir de escritura pública, sob pena de anulação desse negócio jurídico, certo? Então, a sanção, ela aparece lá como uma forma de pena, como uma forma de punição pelo descumprimento. Ou você poderia dizer assim, é proibido comprar um imóvel com valor de mais de 30 salários mínimos sem ser a partir de escritura pública, sob pena desse negócio restar anulado. Tá certo? E o que é que eu quero mostrar a vocês a partir dessa experiência, pessoal? Que a norma jurídica, ela não é condizente, não é coincidente com artigo de lei, não. Por vezes, a norma jurídica se constitui a partir de vários artigos de lei. Entende? Se vocês olharem para a Constituição, eu tenho lá, é garantida a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Onde é que está a sanção? Eu vou dizer que esse artigo de lei, de uma Constituição, no caso, ele não é uma norma jurídica só porque eu não consigo ver a sanção? Não. Esse artigo de lei é o que a gente chama de enunciado normativo. É um texto da norma. Entende? Então, Repete, eu por favor. tenho uma norma jurídica, que essa norma jurídica ela é constituída por um ou por vários enunciados normativos. Certo? Vamos olhar o enunciado normativo da norma penal. Vocês já viram como é que se expressa o crime? Vou aqui mostrar para vocês. Eu estudando para o INSS, professor, é horrível, porque fica quase um ping-pong, vai passando de um para o outro, assim, Ave Maria. é Não horrível. quero nem imaginar. Vocês estão vendo aí homicídio simples na tela? Tem que dar um zoom um pouquinho. Deixa eu ver. Peraí. Ctrl mais, será que não funciona? Tá certo. Melhorou? Sim. Matar alguém, homicídio. Pronto, homicídio simples. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Vejam que a formulação da norma penal é diferente, né? Ela é bem mais direta, bem mais objetiva. Até porque não pode pairar dúvida no objeto daquele tipo penal. Ou pelo menos uma dúvida muito obscura, certo? Então, o artigo 121 do Código Penal diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Os tipos penais geralmente trazem o preceito primário, que encerra o modal deontico, e o preceito secundário, que encerra a sanção, juntos, certo?
como é que eu poderia construir uma norma jurídica a partir da leitura desse artigo do 121 do Código Penal? Levando em consideração a experiência que a gente já fez aqui em relação à compra da casa. Vamos lá. É proibido matar alguém? Seria isso? Isso, é proibido matar alguém Sob pena de... sob pena de se reclusão. submeter à reclusão de 6 a 20 anos. Perfeito, é isso mesmo. Eu tenho enunciados normativos, que é o enunciado do caput, né, do matar alguém, e do preceito secundário, que é a pena. Né? Isso são enunciados normativos. A norma jurídica é a construção feita a partir desses enunciados. Certo? Tranquilo? Certo. Ok. Bom, aí a gente vai passear um pouco por outras formulações importantes de a gente observar. Essa daqui a gente já viu tanto no grupo que apresentou o normativismo kelseniano, né, como quando a gente viu aquele texto de Kelsen, os prefácios. Kelsen faz aquele texto, inclusive, deixa claro isso, o texto que a gente passou para vocês, sobre o normativismo kelseniano, né, faz uma distinção sobre os trabalhos, né, distintos do cientista do direito e do legislador, por exemplo, certo? E, para isso, ele usa duas categorias distintas, diversas. O que ele chama de proposição jurídica, que, na verdade, é uma indicação do que diz a norma, do que prescreve a norma, tá certo? E a norma jurídica, que é onde a gente vai encerrar o direito, onde a gente vai trazer, onde a gente vai determinar o direito. A proposição jurídica, portanto, ela descreve o que a norma jurídica determina, o que a norma jurídica proíbe, o que a norma jurídica permite ou o que a norma jurídica obriga. Entende? É uma construção, portanto, descritiva, no âmbito do ser. Ok? A norma jurídica, porém, por outro lado, ela vai representar o quê? Um dever ser, na verdade. Ela não descreve, ela prescreve. Então, se eu tenho uma norma jurídica lá do artigo 121 do Código Penal, como a gente viu há pouco, dizendo que se eu matar alguém, eu estou sujeito à pena de reclusão de 6 a 20 anos, a norma jurídica proíbe que eu mate alguém sob pena de me submeter à sanção de reclusão de 6 a 20 anos. Aí vocês vão perguntar, e isso o próprio Kelsen falava naquele texto, né? E qual é a necessidade de eu formular uma proposição jurídica sobre o que a norma diz? Justamente porque o operador do direito, o protagonista do direito, o profissional do direito, precisa dessa informação para bem aplicar a norma jurídica. Quem descreve a norma é a proposição jurídica. Quem prescreve condutas é a norma jurídica. E é essa distinção que é feita ao longo da obra de Hans Kelsen. Ok? Bem compreendida essa distinção? Tranquilo? Certo. Outra formulação importante para que vocês vão aprender durante toda a vida profissional, né? Até porque hoje se fala cada vez com mais destaque sobre o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né? O devido processo legal no sentido material, substantivo, etc. É a formulação proposta por Robert Alex, né? E que a gente já falou, certo? Que esteve em Natal, inclusive, há alguns anos,
e ele faz uma distinção que é muito repetida, né? Vocês vão ver isso principalmente a partir do próximo semestre, quando forem estudar direito constitucional. A distinção que ele faz entre regras e princípios. Se a gente observar, por exemplo, o artigo do Código de Processo Civil que diz que o prazo para apelação é de 15 dias, não há muita discussão em torno do conteúdo dessa norma. Por outro lado, se eu me deparo com um enunciado constitucional que diz, que garante a todos a dignidade própria à pessoa humana, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade de verificar um sentido enxuto desse enunciado, certo? E aí, a partir dessa distinção, Alex diz o seguinte: existem normas jurídicas que ele considera como mandados de definição. Então, se eu tenho, por exemplo, duas normas jurídicas, uma que diz que o prazo de apelação é de 15 dias e outra que diz que o prazo de apelação é de 10 dias, existe a possibilidade de eu encarar como válidas as duas normas, essas duas normas, concomitantemente? O que vocês acham? Acho que não. Por quê? Eu acho que deve ter outra norma, sei lá, regulando isso, não sei. Outra norma regulando isso no sentido de dizer qual é que prevalece. Isso. Né? Então, perfeito. Se eu tenho normas jurídicas que elas colidem entre si, mas não há possibilidade de conformação, de coligação entre elas não tem como uma e outra permanecerem válidas. Então, eu estou diante de uma regra. É aquela situação do que Alex chamava de tudo ou nada, né? Então, ou vai prevalecer essa norma aqui que estabelece o prazo de 15 dias, ou vai prevalecer essa norma aqui que estabelece o prazo de 10 dias. Não tem como dizer, não, vamos fazer uma média, vamos fazer 12,5, não. Ou essa é válida, ou essa é válida. Certo? Quem é que vai definir? O ordenamento jurídico. Vai dizer, por exemplo, que essa daqui de 15 dias ela é mais antiga do que essa de 10. E elas estando do mesmo patamar hierárquico legal, né? Essa de 10, a norma que estabelece os 10 dias para apelação vai revogar a anterior. Essa anterior, portanto, é tida como invalidada. Ela não é mais válida, ela não é mais eficaz, ela não é mais vigente. Entende? Quando há um confronto entre regras, só uma prevalece. Certo? Não tem como haver uma composição entre elas. Mas, quando eu estou diante de princípios, a coisa muda de figura. E aí eu vou trazer para vocês uma discussão que aconteceu num caso que foi julgado pelo Tribunal Constitucional alemão, certo? O caso Lebach. Esse caso diz respeito à seguinte situação. Uma pessoa praticou um crime bárbaro, né? Um crime desses que chamam a atenção, né, da população, comovem as pessoas. E aí Lebach foi condenado e pagou a pena. Estava cumprindo a pena. 30 anos depois, eu não vou dizer exatamente se foi 30, enfim, décadas depois, quando ele estava prestes a ser solto, uma televisão alemã disse, epa, tá aí, aquele crime, rapaz, da década de 60, o cara vai ser solto, né? Então, assim, vamos fazer um documentário sobre ele? E aí ele disse, não, isso é um absurdo. Quando eu estou me preparando para a ressocialização,
vem uma exposição dessa situação, né, desse crime que eu cometi no passado, e pelo qual eu já cumpri, de acordo com a lei alemã, e impede, vai dificultar a minha ressocialização. Aí ele entrou com um pedido na Corte Constitucional Alemã. O que foi que a Corte tinha que analisar aí? O que é que vai prevalecer? O direito à ressocialização, que todo apenado tem, ou o direito à liberdade de informação que a empresa jornalística queria exercer. Esse não é um embate do tudo ou nada, não. Esse embate admite modulações, temperamentos, certo? De maneira a que nem a ressocialização fique totalmente apagada, nem o direito à liberdade de informação fique totalmente apagado. E a Corte Constitucional Alemã diz o seguinte: olha, se alguém comete um crime e agora, né, vamos supor, no ano 2022, cometeu um crime bárbaro, uma televisão, uma empresa jornalística, quer fazer a cobertura desse crime, certo? Então, existe a exposição dessa pessoa, existe. Vamos supor, lembrando aqui, o caso Flor de Lis, né? Flor de Lis foi julgada agora há pouco, foi condenada, e na Globoplay, fazendo um merchan aqui, mas sem ganhar nada com isso, existe um documentário sobre essa situação, né? Sobre o que levou à prisão dela inclusive, a ser ela processada e condenada. Nisso, o Tribunal Constitucional Alemão poderia enxergar: olha, o crime acabou de ser cometido, ele foi cometido há 2 anos, não me lembro direito quanto foi, mas há pouco tempo, né? Ela pegou 50 anos. Então, essa notícia jornalística, ela tem uma justificativa para prevalecer a ideia de ressocialização de Flor de Lis, porque ela foi condenada a 50 anos. Nem tão cedo ela vai ter a oportunidade de se ressocializar, pelo menos extramuros da penitenciária. Entende? Então, nessa situação, o que é que vai prevalecer? O direito à liberdade de informação. No caso Lebas, não. Ele já tinha cumprido, durante 3 décadas, a pena, e aí eu tenho o direito à ressocialização falando mais alto. Portanto, vejam que existe uma ponderação a partir de uma certa proporcionalidade ou razoabilidade, né? Entre essas possibilidades de aplicação da mesma norma jurídica. A norma jurídica, o enunciado normativo, é o mesmo. O texto é o mesmo. Mas o caso concreto faz com que a norma prática, a norma objetiva, a norma concreta que vai sair daquela discussão seja temperada de acordo com a mensuração, né, desses 2 princípios que são colidentes. Por isso que Alex trata os princípios como mandados de otimização. Os princípios não necessariamente excluem-se uns aos outros, mesmo quando eles colidam, mesmo quando eles mesmo quando eles se contrastam, certo? Por quê? Porque eles têm que aproveitar o máximo de um e de outro para que haja a melhor aplicação do caso concreto. Certo? Bem entendido, pessoal? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Oi. No choque de direitos, o seguinte: o direito à privacidade e a liberdade de imprensa. Como é que resolve isso? Como eu disse, vai depender muito do caso concreto, certo? Então, no caso do Tribunal Constitucional Alemão, considerou o tempo como uma medida de saber até que ponto se justificava ou não o impedimento
a divulgação daquele documentário. No caso da Alemanha, salvo engano, o documentário foi impossibilitado, certo? Não foi divulgado no momento da soltura de Lebar. Mas, vamos supor, depois da sua morte, é razoável fazer essa divulgação? Talvez. Porque a gente não está mais tratando de uma ressocialização possível, né? A pessoa já está morta, certo? Mas tem o direito à imagem. Sim, aí a gente vai fazer uma nova ponderação. O que é que vai prevalecer? O direito à informação, né, de todas as pessoas da comunidade alemã, ou o direito à imagem daquela pessoa que cometeu o crime bárbaro, certo? Então, não existe no choque entre princípios uma resposta pré-definida. Essa resposta vai ser buscada a partir do embate dialógico, né, de diálogo, de confrontação entre tese e antítese, né, entre razão e contra-razão, de uma parte e de outra, no caso concreto. Certo? Professor, Oi. eu não entendi por que mandados de otimização. Tipo, eu não entendi por que esse conceito. Essas Certo. Otimização é o quê? Otimização é a utilização ótima, uma utilização que faz com que se aproveite o máximo de cada uma dos elementos que estão sendo levados em conta, certo? Então, como é que eu posso otimizar meu tempo de estudo? Eu tenho pouco tempo, aí eu vou buscar otimizar, vou torná-lo ótimo, vou torná-lo mais eficaz. A mesma coisa acontece com o choque entre princípios. Eu vou buscar otimizar a utilização de todos os princípios que estão aparentemente colidindo, né, para extrair desse embate a melhor resposta objetiva. Entende? Entendi. Nas regras, não. A regra é mandado de definição. Apelação de 15 dias e acabou. Define. Não tem como você fazer uma razoabilidade entre regras que estão conflitando. Você vai apenas definir qual é que é a válida. Certo? Professor, Oi. por exemplo, liberdade é um princípio, mas também é uma regra, né? Bom, você falando assim, não parece ser muito uma regra, né? Ficou esquisita. Porque a regra, ela necessita de uma definição maior em relação ao seu conteúdo, né? Sim, entendi. Quando eu falo liberdade, veja, uma discussão hoje, a liberdade de manifestação do pensamento. A pessoa tem liberdade de manifestar seu pensamento, por exemplo, em frente aos quartéis, né? Tem. Não existe nenhum óbice a isso. Esse direito é absoluto? Não. No momento em que eu manifesto a minha liberdade de expressar o que eu penso, eu não posso colidir com a liberdade de ir e vir das pessoas. Eu não posso obstaculizar vias que são públicas, entende? Para exercício de uma manifestação do pensamento. Aí eu tenho o quê? Como é que eu vou adequar isso? Né? Não é que um exclua o outro. Eles têm que conviver, mas eles têm que conviver de forma que também que o mínimo dele, o núcleo dele seja respeitado, seja observado. Entende? Entendi, é porque eu fui para algo bem mais específico. Eu fiquei pensando, como é que eu vou diferenciar se são duas regras ou dois princípios colidindo? Porque, por exemplo, liberdade seria o princípio e liberdade é proibido, quer dizer, é permitido liberdade de expressão, ou sei lá. São princípios, são dois princípios. Não é uma regra. Não. A regra vai ser construída, sabe quando? Quando eu tenho dois princípios que estão colidindo e a partir da interpretação desses dois princípios eu extraio uma solução.
o produto. Essa solução é uma regra. Perfeito, entendi. Então, a partir da colisão de princípios, eu tendo a construir uma regra. É assim que acontece na formulação de Alex. Ah, sim. Certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Bom, eu vou deixar para prosseguir com esse assunto, a norma jurídica, na próxima aula, tá certo? Porque eu já tenho que correr daqui para dar aula de História do Direito lá na universidade, daqui a pouco eu chego por lá. Eu ainda estou em dúvida sobre como é que será a nossa aula na quinta-feira, né, que é o dia do Jogo do Brasil. Uma certeza eu já tenho que eu não vou dar aula presencial, até porque a normativa da universidade ela não recomenda a aula depois do jogo, certo? Então, provavelmente não vai ter ninguém, inclusive no setor, para abrir as salas, vai ser até um ambiente meio esquisito. Já que a gente só tem a nossa aula de introdução, né, nos 4 horários, então, ou eu faço uma aula síncrona no horário de aula, né, 7 horas, e aí eu vou refletir sobre a conveniência disso. Não que eu vá beber, né, mas assim, também vocês podem... Professor, isso, faça assíncrono. Faça assíncrono. Melhor assíncrono, né? Tomar minha cervejinha, professor, depois. É verdade, é melhor. Eu posso marcar numa outra hora e eu divulgo com vocês. Quem quiser assistir sincronamente, assiste sincronamente, mas fora desse horário pós-jogo do Brasil. Perfeito. Eu vou fazer dessa maneira, então. Ok? Aí eu aviso a vocês direitinho quando é que vai ser o horário. Certo? Chamada hoje. A chamada vai ser daquele esquema. Um trabalhozinho para vocês fazerem até a próxima semana. Ok? Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né, pela participação de vocês. Vou encerrando aqui a gravação, que eu vou disponibilizar no Cigar, né, o vídeo dessa gravação. Ok? Certo.